Olá, bom dia, um feliz domingo para todos nós. Bom dia, Breno. Bom dia, prazer estar aqui. Que bom. Bom dia, Felipe. Bom dia, Cris. Bom dia, Breno. Bom dia, amigos. É uma alegria estar aqui hoje participando do programa. Bom dia, Flávia Gabriotti, sempre está aqui, ela nos ajuda muito. Bom dia, amigos, paz e luz para todos. Que São Francisco de Assis ilumine a Cris e a equipe do MOVE em mais um estudo. Amém, Flávia. Ana Maria, bom dia, feliz domingo, paz e luz para todos. Muito bom, gente. Estamos começando mais uma live, né? Olha o povo chegando, acordando, né? Estela Maria, bom dia, querida. Então, gente, hoje mais um programa, né, em defesa da vida animal, numa segunda temporada já. Hoje já estamos no episódio 3, né, pela Terra, que é a ética divina e a natureza. E nós estamos com essa turminha aí do móvel, o Breno Arantes e o Luiz Felipe, que vão nos ajudar nesses estudos, vão fazer o estudo, na realidade, né, eu estou aqui só conduzindo. Mas antes, vamos fazer, como sempre, a descrição de imagem para os nossos irmãos que fazem uso desse recurso. Então, nós estamos em 3 na tela, 2 em cima e 1 embaixo. À sua esquerda, acima, é o Breno. Ele é um rapaz moreno, nota-se que ele é alto, esbelto, ele está vestindo uma camisa preta, amor à criação, ética animal, veganismo, é do MOVE, essa camisa. Quem quiser entrar lá no site para comprar. E atrás dele tem uma parede branca. À sua direita é o nosso Felipe. Felipe é um rapaz moreno, ele usa barba e bigode, cabelos pretos, curtinhos, usa um óculos quadrado, grande, está com a mesma camiseta preta de Breno, Amor à Criação, do MOVE. E atrás dele tem uma imagem de São Francisco de Assis, se eu estou vendo bem, e um jarro com flores, com a janela em madeira. Abaixo, centralizada, eu, Cris Mascarenhas, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, estou usando presos hoje, estou com uma blusa bem floral, cheia de folhas em homenagem à terra. E atrás de mim tem uma parede lilás com um quadro. Nosso plano de fundo é uma imagem do horizonte com a montanha do lado direito e a logo do MOVE aqui à sua esquerda. Então é isso, gente. Vamos dar bom dia aqui para outros. Olha o Leandro aqui. Leandro, bom dia aos amigos de coração. Inês Soares, bom dia a todos. Paz e bem, querido MOVE. Olha, que bom então, né? Vamos para a nossa prece, vamos pedir ao Felipe. Vamos lá. Então, a gente pode ir respirando profundamente nessa manhã de domingo, acerenando nosso coração, nossa mente, e agradecendo ao Pai por mais esse dia de vida, por mais esse encontro e pela oportunidade que Ele nos proporciona de mergulhar um pouco mais nas obras espíritas, refletindo um pouco sobre o direito à vida de todos os seres que vivem aqui nesse planeta, sobre a ética e a moral divina, e rogamos a todos os amigos espirituais que nos amparam nesse momento, que nos inspiram, que possam inspirar cada um de nós que aqui estamos hoje, os amigos que estão nos assistindo, para que compreendamos essa ética da maneira mais profunda que nos for possível. Então, assim, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis, em nome de Deus, nosso Pai, nós iniciamos o programa da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Felipe. Obrigada. Bom dia, Roseli Campete. Bênçãos de luz e paz para todos. Isso, querida. Cristiane Mendes, minha xará. Bom dia. Alex Campos aqui chegando também. Bom dia a todos, né? E, gente, lembrando, esse programa, ele é baseado, a gente estuda o opúsculo, produzido pela Federação Espírita Brasileira, a FEB,
em conjunto com o MOVE, Movimento pela Ética Moral Espírita, Ética Animal Espírita, desculpa. E você pode adquirir de várias formas. Por exemplo, eu que vivo dando os meus, eu comprei livros agora, a FEB, quando eu receber, vem de presente o opúsculo para mim. É uma forma. Mas você pode também entrar na FEBnet ou entrar no site do MOVE e baixar o PDF e acompanhar aqui, porque no opúsculo estão as 54 mensagens que nós estamos estudando aqui, de muitas outras mensagens que que o pessoal do MOV encontrou, né? E eu queria dizer uma coisa para você, eu até deixei aqui reservadozinho, o livro Vida Plena, de Divaldo Pereira Franco, de Joana, né, pela psicografia de Divaldo, que por sinal, ó, tá uma capinha tão linda combinando com o móvel, uma plantinha aí, né, pela terra. Tem mensagens que diz respeito. Depois eu vou separar para a gente ler na próxima semana, tá certo? Eu achei lindo, fiquei maravilhada quando eu vi. Então, continuam os espíritos nessas mensagens, né, trazendo essas comunicações para esse tema tão atual que a gente está vivendo, certo? Então, vamos lá. Nós vamos hoje estudar Joana de Ângeles. As 3 mensagens são de Joana, né? Eu vou ler a primeira mensagem e aí a gente já vai começar o bate-papo, tá certo? Essa mensagem, gente, está no livro Encontro com a Paz e a Saúde. É da série psicológica, não é da série psicológica, não. De Joana, pela psicografia de Divaldo, né? O capítulo é Experiências Humanas e Evolução do Pensamento. E aí ele diz assim: como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia, que, sem respeito à vida, ameaçam-na de extinção, pelo abuso de alguns povos mediante a poluição da atmosfera, através de gases venenosos e metais pesados, dos mares, dos rios, dos lagos, da destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente. Bom, Felipe já fez a prece, então vamos. Felipe foi. Então vamos começar por Breno, os comentários. Então vamos lá. Então, como você falou, né, é muito interessante quando a gente se abre um pouco mais para essa visão, não é o veganismo só, né, mas para essa visão de amor a toda a criação, que o veganismo é uma coisinha, um elementozinho a mais. A gente está lendo um outro livro, igual você comentou desse que você está lendo, Vida Plena, você passa a achar um monte de referência, né? Porque é como se a sua visão realmente se expandisse. A gente do MOV tem, de vez em quando a gente está batendo papo, e a gente fala, eu fui rever André Luiz, fui reler um livro que já tinha lido há muito tempo, e às vezes passou batido algum trecho, e que hoje salta aos olhos, né? Então isso é muito comum. Isso, Breno. Olha, enquanto você estava, eu estava lendo, né? Depois que eu falei, eu pensei nisso. Eu disse, meu Deus do céu, essas mensagens elas estão em várias obras, com certeza, e a gente não percebe, né? Não tinha esse olhar, né? Que agora a gente tem. Então, assim, a gente tem um estudo também às quartas-feiras, gente, maravilhoso, né? O NEP-MOV, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, com o pessoal do MOV. Então, a gente estuda o Evangelho com esse olhar também, percebendo a natureza, né, fazendo reflexões sobre a natureza, sobre a vida animal, sobre a alimentação dentro do Evangelho. Uma coisa linda, assim, é encantador realmente como vai modificando, sensibilizando a gente. Aquelas palavras de Jesus, né, de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, passa a fazer mais sentido, para mim fez. É uma leitura minha, talvez ainda bem aquém do que Jesus quis realmente dizer, mas já fez sentido, porque a gente passa a ter olhos de ver coisas que a gente passava aos olhos fisicamente, mas não registrava, né? Eu estou bem no segundo ano, estou terminando o segundo ano de psicologia agora, faculdade de psicologia. E aí estou aprendendo essas questões do consciente, do inconsciente, como uma busca da ciência ali na psicologia, tentar entender, né? E aí, para mim, assim, uma das formas como eu entendi é que fica muito no inconsciente ainda, quando não está mais aflorado na sua mente. Então você vai passando os olhos e
simplesmente não registra. Tem alguns mecanismos ali, tem muitos mecanismos até de defesa, porque é difícil você tomar contato com algo e absorver 100%, porque é muito impactante. Imagina se a gente não está ainda já trabalhado e preparado, começar a tomar contato com a realidade realmente 100%, a gente vai ficar completamente, né, a gente pira. Então é o próprio Exatamente. mecanismo para nos poupar, coloca filtros entre a gente e o mundo, né, para que... Isso, é uma questão de foco, né? Você não está focado naquilo, seu cérebro não está acostumado, porque quando você começa a treinar ele, ele vai começar a procurar aquilo também. Mas é muito por uma negação mesmo, por um medo inconsciente de se deparar com a realidade e ser, assim, constrangido, digamos assim, a tomar alguma decisão sobre, né? É isso Exatamente, mesmo. E aí, nesse trechinho específico aqui desse livro, né, que você leu, a nossa referência, ela fala sobre, ela toca num ponto chave, que é o ponto que está por baixo de tudo o que a gente ainda tem feito hoje, que é o egoísmo, né, que é a grande chaga da humanidade, como os espíritos colocaram, né? E aí ele que vai, esse ego, né, o egoísmo é do ego aumentado, né? Ele que vai moldando a nossa realidade, ele que vai colocando esses filtros para nossa proteção. Ele tem uma função, não é que ele não tem uma função, né? É que quando ele fica muito aumentado, né? E tudo passa a girar em torno de nós mesmos. Então, e o egoísmo, ele nos torna muito utilitaristas. Então, eu passo a olhar o mundo simplesmente em função de mim, em função dos meus desejos. Aquela a filósofa Lucilena Galvão, eu adoro ouvi-la, ela cita uma frase de Dostoiévski, eu acho, que há homens que passam por uma floresta e só vêm lenha para sua fogueira. Então não conseguem nem admirar a beleza daquele ambiente e tal. Tá só, nossa, olha que árvore boa, vai dar muita lenha. E é o que ela está dizendo aqui, né? Que a gente passa a ameaçar de extinção povos, o planeta, a nossa atmosfera, né? Quantos gases venenosos e metais pesados, né? O André Trigueiro tá ajudando a denunciar que lá eu não vou lembrar agora os detalhes, mas espalhou notícia de ouro num rio ali da Amazônia agora. E aí já tem fotos cheias de barquinho lá. São pessoas em muita necessidade também, né? Há que se fazer algo por essas pessoas. Mas elas acorrem ali na esperança de encontrar ouro. Mas aí o que acontece? Mercúrio. E aquele mercúrio que é usado no processo de obtenção, né, de obtenção do ouro ali, ele agride de uma forma absurda, absurda. A gente tem notícia de que nos peixes, nos oceanos, peixes de rio, a quantidade de metais pesados que se encontram neles hoje já é muito acima do que é saudável para a gente. Então, o consumo de peixes hoje, se de novo, se o meu filtro é ainda o meu egoísmo, se eu estou preocupado comigo, já nem isso já não está dando mais. Porque está me fazendo mal. Não estou nem falando de fazer mal para o nosso irmão peixe. Então, está fazendo muito mal já por conta dessa denúncia. Joana, ela faz muitas denúncias, né? Nesse modo todo carinhoso, generoso, mas ela faz denúncias gravíssimas. E já faz tempo, né? Os livros dela. Esse é de 2014, né? Então não é de agora, né? E, enfim, destruição das florestas, vidas vegetais, animais. Realmente é uma agressão que nós temos promovido contra o meio ambiente nessa vã ilusão de que nós não estamos fazendo contra nós mesmos, né? Porque nós vivemos nessa ilusão do separatismo, na ilusão de que eu posso fazer algo em meu benefício que cause malefício para o outro e tudo bem, né? À medida que nós fomos diminuindo esse egoísmo, nós fomos conseguindo, né, torná-lo mais equilibrado, nós vamos começar a perceber uma verdade universal, de que tem um livro lindo, um livrinho bem pequenininho da Patrícia, a Patrícia do Santuário Vale da Rainha, uma pessoa muito espiritualizada, vale a pena acompanhar o que ela escreve, o que ela fala. Ela escreveu um livrinho chamado Aos Pés dos Mestres Animais, em que ela conta historinhas como se fosse o animalzinho contando, assim, é muito bonito. E ela um trecho, até que recentemente eu publiquei, dizendo assim: vocês vivem nessa ilusão de que ao fazer mal para o outro, vocês não estão fazendo mal a si mesmos. É uma grande ilusão, porque a vida está completamente conectada nessa teia
né? Então, não estou nem indo lá na questão espiritual, kármica, mas à medida que eu poluo o meu rio, eu acabo sendo poluído também, porque eu dependo daquele rio para beber, para me alimentar, né? Então é por aí. A gente fica pensando, né? Quando fala assim, o outro, quem é o outro? Né? Amar ao próximo, quem é o próximo? Aí a gente se depara assim, mais de 2000 anos depois que o Cristo pisou aqui na Terra e deixou essas lições, a gente se vê na figura daquele doutor da lei, perguntando quem é meu próximo. A gente ainda não sabe, né? Quem é o meu próximo? É um grande desconhecido ainda. Porque Não é? a psicologia vem falar muito isso. Nós somos grandes desconhecidos de nós mesmos. Isso. Né? Então, Exatamente. Vem muito da cultura, e a cultura assim, do consumo, né? Predadora mesmo, que vê a natureza como algo inesgotável, a inesgotável assim, é uma irresponsabilidade, né? E aí acha, eu vou tirar um pouquinho daqui, vou prejudicar um pouquinho, vou poluir um pouquinho, porque ainda tem muito. Não, mas aí as consequências, né? Quando a gente fala, Joana traz muito isso da gente tomar decisões de uma maneira irrefletida. Isso é uma imaturidade, realmente. A gente não pensa na consequência. Age só dentro daquele interesse que a gente tem, né? Aquele interesse pessoal, imediatista. Então, a gente não pensando nas consequências, e elas vêm, obviamente, porque existe uma lei regendo, a lei de causa e efeito, né? Então, acontecem essas coisas que estão acontecendo por aí. Felipe, seus comentários. Talvez entrando aqui um pouco atrasado, mas vocês estavam falando lá no início, Breno, você, Cris, sobre o ser ignorar e o que ele ignora, ele acaba não visualizando. Tem uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, né? Eu não tenho certeza dessa veracidade, mas sempre aparece na internet, no Facebook, né? Com o nome dele, que diz assim: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Né? É uma frase atribuída a ele que é muito, muito interessante, tem a ver com o que vocês estavam falando. Eu lembrei dela. Obrigada por trazer. Em relação ao destaque aí da Joana, logo no início eu achei muito interessante o que ela fala, que acho que vale a gente meditar a respeito. Ela fala assim, né, na segunda frase: de respeito à natureza por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e agentários em relação à riqueza, né? No momento tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência. É interessante que em algum momento esse desrespeito ele pode ter se dado por ignorância, né? Uma ignorância inicial, né? A gente sabe lá através dos livros da codificação que o ser ele começa a sua jornada simples e ignorante, e aí ele passa ali por processos em que realmente ele ignora, no sentido de que ele não sabe. Então ele vai fazer coisas, né, como por exemplo o animal faz hoje em dia por ignorar, né? O animal, de pegar um animalzinho de rua, por exemplo, ele vai fazer as suas necessidades no meio da rua. Aquilo pode, né, a chuva levar, vai cair numa rede pluvial da vida. Mas por quê? Porque ele ignora essas questões de sustentabilidade, de que aquilo pode prejudicá-lo de alguma maneira. Mas nós, seres humanos, ao longo dessa jornada, né, já estamos aí bastante tempo, André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, e a própria ciência tem debatido isso também, que o Homo sapiens ele já está por aqui pelo menos 200 mil anos, né? Já vi alguns estudos falando de 300 mil anos, mas o André Luiz lá no livro Evolução em Dois Mundos fala em 200 mil anos. E nesses 200 mil anos a gente teve a capacidade, vamos dizer assim, principalmente nos últimos 2, 3 mil anos, né? Eu diria até 2 depois da vinda do Cristo ali. Foi um grande marco e um grande avanço para a nossa civilização. Basta ver em quão pouco tempo a gente conseguiu avançar tecnologicamente, intelectualmente, moralmente também, de alguma maneira, mas realmente nós ainda ignoramos, né? Quer dizer, não ignoramos, né? Nós já sabemos, mas mesmo sabendo,
nós seguimos, e aí eu acho que entra essa segunda parte que ela coloca, né, por questões mesquinhas, e quando a gente fala de mesquinha, a gente entra no que o Breno estava falando, né, que é a questão do egoísmo, ou seja, eu vou ver o que é meu, né, então eu vou acumular riqueza para mim, eu vou destruir a natureza em minha função própria, né, para que eu tenha uma vida confortável, e os outros ao meu redor, sejam eles semelhantes humanos ou sejam não humanos, não me interessa. Só que isso, de alguma maneira, como você já foi falado, isso resulta, de certa forma, ainda numa ignorância, no sentido de que essa pessoa ela não está computando, né, ela não está refletindo, ou se está, ela está realmente assim, num olhar egoísta, né, num olhar próprio tão grande, que ela, mesmo sabendo ou tendo alguma notícia das consequências, ela acaba ignorando, né, que é, eu estou prejudicando, eu estou derretendo calotas polares, eu estou afetando a camada de ozônio, eu estou afetando o solo, eu estou afetando as águas dos oceanos, dos rios, eu estou causando uma série de questões que vão influenciar a minha própria vida, né, que ela chega a falar que produz graves efeitos para a existência humana, né, e de todos os seres, claro. Então, acho que a gente precisa parar e refletir um pouco sobre isso, né? O quão impactante e o quão de ignorância eu hoje posso alegar para fazer o que eu faço da forma como eu faço, né? A gente tem um hábito muito de jogar para o outro as responsabilidades da vida, né? Mas a gente deveria parar e refletir sobre a nossa própria vida, porque se cada um fizer a sua parte, né, dentro do consumo, dentro do lixo, né, porque isso é uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Não existe fora, né? Você não joga lixo fora, você não faz nada fora, você está fazendo tudo dentro desse ecossistema que sustenta a nossa vida. Então a gente precisa parar e refletir sobre essas questões assim com uma certa urgência, né? Não uma urgência aí, catastrófica ou temerosa, né? Mas uma urgência no sentido de que ainda dá tempo da gente conseguir reverter algumas coisas, né? Os próprios cientistas alertam isso para nós. Mas a gente está nos limites, né? Nas eminências, então a gente precisa parar e refletir sobre todas essas questões o mais rápido que a gente puder e agir de forma individual, cada um fazendo a sua parte, e coletivamente, que é isso aqui que a gente está fazendo, né? Cada um que puder conversar com os amigos, né, trazer esses assuntos que já estão, vamos dizer assim, à tona aí dentro das famílias, dentro das rodas de amigos, né, dentro dos movimentos religiosos, trazer a sua contribuição vai despertando mais consciências, né? Não, quando a gente fala de despertar consciência, a gente não está falando que nós que estamos aqui, por exemplo, somos altamente despertos, né? Não é isso. Nós temos ainda nossos entraves, mas de alguma maneira começamos a refletir sobre essas questões, né? Então que a gente possa levar isso também a outras pessoas, a outros lugares, a outros povos, para que juntos possamos fazer o melhor por nós, pelo nosso planeta, por toda a natureza que A gente pode dizer, né, Felipe, Breno, amigos que estão chegando aqui, Inês está começando a comentar também, vou trazer o comentário dela, que, assim, não é uma emergência, digamos assim, mas é uma urgência, né? A gente está atrasado aí, a gente está com saldo devedor aí, né, com relação a isso. Ontem eu estava estudando o Leon Denis e falando sobre a crise moral, e aí a gente vê que o avanço tecnológico foi desproporcional, né? Foi notável realmente o avanço intelectual, e o moral não. Por quê? Porque a gente fica justamente ele fala da crise moral, capítulo, no livro Depois da Morte. Porque é justamente isso, a gente fica entre aqueles atavismos, entre o nosso passado, entre os nossos equívocos, fica num dilema entre eles que nos puxam para trás e entre o futuro, que é agora para pensar no futuro, o futuro que nos convida a uma felicidade, né, a uma vida plena. A gente tem que ter um certo amadurecimento, realmente, a gente tem que estudar, tem que conhecer, né, como traz lá Alcione no livro Renúncia, de Emmanuel, por Chico Xavier, né, o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, meditado, sentido
e vivido. Então, a gente tem que conhecer para poder meditar sobre isso, para poder sentir. Porque uma pessoa que não tem uma crença numa vida futura, por exemplo, que é uma das coisas que podem trazer esse amadurecimento moral, ela pensa, não, eu vou aproveitar, porque enquanto eu estou aqui na Terra, eu vou viver, sei lá, 100 anos, que agora se vive 100, então, enquanto eu estiver aqui, está tudo bem. Não vai ter nenhuma consequência drástica, né? Não pensa depois desse tempo, os próximos, os que virão, que será, inclusive, ele próprio, que provavelmente retorna. Então, vai sim, ele vai estar aqui, ele vai passar pela consequência, né? Então, realmente, é um amadurecimento que tem que acontecer também, assim, moral, amadurecimento moral, né? Não só intelectual. Vamos ver o que a Inês trouxe aqui para a gente. Ela fala assim, ó. Opa, entrou uma mensagem aqui em cima. E os que são os proprietários dos maquinários ficam pensando, será que eles acham que existe um outro mundo para eles? É exatamente. Há muitas moradas na casa do pai, né, Inês? Mas assim, não é assim, a gente pula de um para o outro e faz uma excursão, não é assim que funciona. Que podem promover a destruição e simplesmente irem para outro lugar, pois é, exatamente, é a questão da reflexão, do conhecer, né, do conhecer e meditar. Essa questão que o Bruno citou sobre o garimpo no Rio Madeira, como disse o Trigueiro, os garimpeiros não pensam em si, nem nos necessitados que precisam do rio limpo, exato. Falta educação, como diz Kardec. Educação é tudo, né? Dalva chegando por aqui, beijos vegetarianos. Olha, nossa Kessia Teles, tudo bom, Kessia? Bom dia. Essa questão de estar preso no passado é triste, porque todos sabem que precisamos nos melhorar a cada dia, mas usam que comemos carne no passado remoto para justificar o consumo hoje. É, exatamente. Isso aí não tem mais sentido, né? É isso. Isso, Breno. Isso quer dizer, você quer comentar mais alguma coisa? Pode, fica à vontade. Só reforçar isso, mais do que nunca, nesse momento de transição, né? Nós estamos bem conscientes de que estamos vivendo uma transição, mais do que nunca é pedido a cada um de nós olhar para frente, né? Deixar para trás hábitos, deixar para trás, fazer um balanço. O que serve, mantenhamos. O que não serve, é momento de desapegar, é momento de realmente mudança. E então, né, não tem mais espaço hoje em dia para dizer, porque era assim há 2.000 anos, há 20.000 anos, há 40.000 anos. É hora de fazer um balanço, é hora de promover. E é duro, a mudança, a gente tem uma resistência muito grande, mas é a hora de se abrir para isso. Toda mudança passa por uma dor, que é a dor da transformação, né? Mas é necessário. Vamos para a próxima questão. Quem de vocês está com o opúsculo aí, para a gente mostrar para o pessoal? Eu tô. Eu tenho, mas eu não trouxe aqui, não. Em papel? Os meus eu saio distribuindo. Aí estou esperando chegar com os livrinhos aí que eu encomendei. Tá aí, Breno, o seu? Eu tô em PDF, eu não tenho papelzinho ainda, tá. Não, eu quero. Então, tranquilo. Tranquilo, vamos lá, vamos seguir. Vamos para a próxima. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Atrasaria muito eu fazer mais um comentário sobre essa questão? Não, de forma alguma, é importante. Não, porque aqui ele vai falar muito sobre uma série de questões que, assim, esse episódio inteiro não seria possível a gente esgotar, né? Ele falando sobre a questão do mercúrio, a questão de degelo, a questão da população ribeirinha. É tanto assunto que ela traz que não teria como a gente esmiuçar isso. Mas no último parágrafo, ela fala sobre que a vida é trabalhada por um princípio de ética divina. Você chegou a ler essa parte, não chegou? Sim. Não, acho que esse vai ser agora, Felipe. Vai ser a mensagem que começa, vejamos, por exemplo, né? Sim, você chegou a ler ela toda? Não, a gente vai começar agora. Então vamos, então deixa, então vai. Meu amor, então aproveita, lê você, aí você já começa seus comentários. Onde você parou? Eu mosquei aqui num... A gente começa aí, em vejamos, por exemplo. Desde o comecinho. Isso. Sim, a 31, né? Isso. Eu tô viajando, eu tava achando que a gente tava falando da 30. Elas estão muito conectadas, estão muito igualzinhas. Eu fui direto para 30, mas tudo bem, vamos lá. Vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema.
por desrespeito à natureza, por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e agentários no momento, tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. A destruição da camada de ozônio vem ampliando o número de portadores de câncer de pele de forma assustadora. O abuso dos adubos químicos no solo tem gerado problemas orgânicos lamentáveis. A aplicação de hormônios nas aves e nos animais de abatimento vem facultando doenças desconhecidas no ser humano. A diminuição do volume de água ameaça regiões onde a vida que se encontra a perecer. A presença do mercúrio nos rios enseja-lhes o envenenamento, destruindo a flora e a fauna, bem como as populações ribeirinhas. O aumento das áreas desérticas e o degelo dos polos constituem ameaças que estão preocupando alguns governos e nações do planeta que temem pelo futuro, momentaneamente sombreado por angústias. A vida é trabalhada por um princípio de ética divina que não pode ser manipulado ao prazer da insensatez, sem que disso decorram consequências imprevisíveis para seus infratores. Essa mensagem aí, ela está no livro Dias Gloriosos, de Joana também, né, por Divaldo Pereira Franco. Então, vamos começar. Breno, vamos fazer o comentário, vamos ver? Eu quero aproveitar para trazer, ela fala bastante já dessas coisas bem práticas. Aí eu queria trazer, não sei, todo mundo aqui já deve conhecer, mas para quem eventualmente não conheça, tem um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas associado à ONU, chama IPCC. Vale muito a pena pesquisar e ir atrás dos relatórios que eles produzem. Eu estou aqui com um relatório um pouquinho mais anterior, mas já está para sair já deram até algumas palhinhas do próximo aí. Está bem assim, já é uma questão de emergência, sim. A ciência, na perspectiva científica, já estão pedindo para a gente dizer emergência climática, não é mais mudança climática, para a gente ganhar esse senso realmente de urgência, de emergência. Então não é nem mais urgência, é emergência mesmo. Meios de imprensa, né? Então tem lá o New York Times, enfim, eles já têm aquela política editorial. Então já está colocado que eles vão começar a escrever emergência climática. A ideia é trazer uma figura mais real do que está acontecendo, não é alarmismo. Se é emergência, desculpa. Se não fosse, né, seria ótimo, mas é. Então é já usar o termo mais correto, realmente. E aí, o IPCC, eu queria ver só um parecer dele, que eu tenho aqui. Ó, eles já disseram isso em 2001. Ó como já está atrasado, hein? Então já tem já está muito mais emergente a fala, mas essa aqui, 2001, já é assim, ó, a mudança climática é real. Sempre haverá incerteza na compreensão de um sistema tão complexo quanto o clima do mundo. No entanto, agora existem fortes evidências de que está ocorrendo um aquecimento global significativo. A evidência vem de medições diretas do aumento de temperatura do ar na superfície e também da temperatura do oceano abaixo da superfície, e de fenômenos como aumentos nos níveis médios globais dos oceanos, geleiras encolhendo e alterações em muitos sistemas físicos e biológicos. Então você vê, isso aqui é só uma palhinha, é só um trechinho do relatório ainda de 2001. O de 2000, que vai sair em 2022, ali para janeiro, fevereiro, já está bastante alarmante, assim. Mas ele já vem apontando exatamente isso que Joana já está falando, o derretimento das calotas polares ali, né? A gente vê notícias que às vezes descolam uns blocos gigantescos, assim, falam que metade da cidade de Nova York, 1/3 da cidade de São Paulo, aquilo se descola, e na medida que se descola do grande glaciar, né, lá do Polo Sul, aquilo começa a derreter mais rápido também. E existe um fenômeno que, à medida em que vai diminuindo o gelo, porque o gelo acaba que ele reflete mais luz, à medida que vai diminuindo, a luz vai ficando mais. Então aquece mais rápido. Então tem um momento em que é um momento de não retorno, que eles dizem. Que chega uma hora que aumenta muito a velocidade de aquecimento. Então, assim, é bastante grave mesmo. Vale muito a pena acompanhar. Nesse momento, assim, existe uma guerra de narrativas. Porque muita gente vai começar a perder muita
muito poder e muito recurso. Quem está vivendo ainda daquele modelo antigo, que não quer mudar, que a gente falou que está resistindo. Então, como eles têm dinheiro, e como as mídias sociais, Facebook, enfim, Twitter, eles funcionam muito assim, você paga e eles colocam o seu anúncio, colocam sua narrativa ali. Então, como tem muito dinheiro por trás, eles querem fazer isso para embaralhar o tabuleiro. As pessoas, assim, na média, começam a dizer, eu não sei mais o que é verdade, porque um fala uma coisa, outro fala outra, eu vou continuar fazendo o que eu fazia como sempre. Essa que é a ideia. Como as evidências científicas já estão tão grandes, não tem mais como ir na ciência rebater. Ainda tem um ou outro querendo vender que não, que as mudanças climáticas não têm causa humana, que é um ciclo natural do planeta, mas já está colocado de forma inequívoca que não é verdade. Mas então a estratégia é embaralhar o tabuleiro, para deixar as pessoas confusas. Então, mais do que nunca, é a gente procurar dar ouvido minimamente em quem a gente confia. Então, vai ouvir o André Trigueiro, é um espírita colega nosso, né? Então, você vê que é uma pessoa que tem um nível de consciência nessa área ambiental muito grande, né? Então, se baseia por ali, para que você não caia nessa coisa do, não sei o que está sendo verdadeiro. Vai ler o IPCC, são relatórios seríssimos, né? Dos maiores climatologistas do mundo. Então, aí você começa a tomar a ciência mesmo dessa gravidade, né, da questão. Essa questão da camada de ozônio, que naquela época que Joana escreveu ali, ainda estava muito premente, nós conseguimos. Então, é um exemplo também de como, se a humanidade coloca o esforço conjunto, consegue debelar. A camada de ozônio hoje, ela voltou, até onde eu li, até onde eu tenho conhecimento, ela não é mais um problema. Ela voltou a se reconstituir. Então, é possível, se todo mundo colocar o esforço, né, precisa ser um esforço agora mais do que individual, ainda que o individual seja muito importante para a gente, é um esforço coletivo, um esforço de governos mesmo, para mudar os sistemas, né. Depois eu vou ler mais um trechinho também, se o Felipe quiser falar um pouquinho, depois eu quero ler mais um trechinho de cientistas também falando da situação do mundo. Legal, não tem problema não, a gente volta. A gente é um movimento espírita, né? Estamos numa TV espírita, então eu sempre fico fazendo as reflexões do ponto de vista evangélico, já que vocês têm as questões mais técnicas, né? E você estava falando aí, eu estava pensando nos falsos profetas. Porque falso profeta não é só uma pessoa física, eu, que faço divulgações equivocadas, que digo receber mensagens que não recebo do além, ou assino, né? Recebo mensagens e assino com outros nomes aquelas mensagens. Não são só os falsos profetas. Né? Se a gente trouxer para a realidade da gente, para hoje, o Evangelho, para 2021, todos nós podemos ser falsos profetas o tempo todo, né? A partir do momento que a gente faz isso, que a gente engana, que a gente mente, que a gente deturpa uma situação, e ainda mais quando tem uma amplitude dessa, quando eu vou para um meio de comunicação, quando eu, pensar para mim, quando eu vou para uma rede social, por exemplo, né? E eu divulgo aí uma notícia, uma fake news, por exemplo, então eu estou sendo um falso profeta, né? Naquela época de Jesus, a grande maioria esmagadora analfabeta, né? Então, aqueles rabinos, os sacerdotes, interpretavam a Torá como queriam, da forma que queriam, né? Então, por isso que Jesus dizia, ouvistes o que foi falado. Ele não diz leste, ouviste, porque eram coisas, interpretações errôneas que vinham da boca, né, dos rabinos, e não da Torá, exatamente. Então, um alerta já, olha, de Jesus, há 2000 anos atrás, ouvistes o que foi dito, né? A gente lê, porque graças a Deus hoje o nível de analfabetismo não é bom, mas melhorou em relação, obviamente, àquela época. Então a gente tem mais condições de crítica, né? De ver uma notícia e parar, respirar, né? Isso é porque a gente vive muito no automatismo. Aí volta para a Joana, a gente vive no automatismo. Parar para respirar, prestar atenção, saber se faz sentido e procurar outras fontes seguras, como acho que Breno está trazendo aí, né? Então, isso é um papel de cristão. É um papel que a gente tem que exercer como pessoas humanas, como cristão, né? Com uma ética
Vamos ver o que é que Flávia está dizendo aqui. Ela está falando, o interessante é que a Joana já escreveu esses avisos há muitos anos atrás, já alertando que estamos levando o nosso planeta ao colapso. É urgente nos modificarmos e divulgarmos informações corretas, né? A Dalva Campos, a indústria da carne é responsável por mais dor e miséria do que todas as guerras juntas. Os números são assustadores, né, Dalva? É uma coisa impressionante. Bom dia, Juco Tolo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Francisco nos abençoe. Olha, André Fernandes, companheiro aqui do NEP da Federação Espírita Pernambucana, estuda com a gente. Cris, esse tema dos falsos profetas está fresquinho em nossas cabeças. É verdade, tão atual, né, André? A gente estava estudando esses falsos profetas ontem, levou uma manhã toda de estudo. Obrigada, André, por estar aqui participando, né? Vamos passar agora para o Felipe, para ele fazer os comentários dele. E aí volta para você, Breno, para você trazer mais dados para a gente, tá bom? Eu queria pedir desculpa, Cris, amigos, a confusão que eu fiz aqui, eu inverti os... E vocês nem me avisaram, né? Mas tudo bem. Meu amor, a gente está trabalhando, bem. Faz parte. Eu notei algumas palavras, você trazendo as palavras da próxima mensagem, né? As reflexões cabiam, né, Breno, também. Elas estão muito conectadas. Totalmente. Então, não teve prejuízo nenhum, fica tranquilo. Podia ter puxado minha orelha. Mas vamos lá. É interessante essa questão que você trouxe dos falsos profetas, né? E hoje, naquela época, haviam interesses, não vou dizer que não eram econômicos, né? Provavelmente devia haver algum interesse econômico por trás também, mas eram interesses muito mais religiosos e políticos, né? E hoje esses interesses são econômicos, né? E aí tem a ver com o que a gente estava falando, né? Linkando aí com a questão anterior, essa questão do egoísmo faz com que essas pessoas realmente mintam, distorçam mensagens, né, como o Breno falou bem ali também, e trazem esse mundo de informação que causa confusão na cabeça de todo mundo e, vamos dizer assim, só colaboram mais para a destruição de todo o planeta, enquanto essa meia dúzia de pessoas, né, aquelas que detêm verdadeiramente esse poder, né, que são muito poucas, a gente tem informações que 1% da população detém 95% de toda a riqueza do planeta, né, econômica. Então, esse é 4%, né, alguma coisa assim. Mas essa taxa, essa porcentagem muito pequena, realmente tem o poder de, através da mídia, através das redes sociais, né, da mídia mais tradicional, das redes sociais, né, através de uma série de questões, levar essa confusão para a cabeça de todos, corroborando com a sua ganância e com a destruição do planeta. Mas, enfim, eu já comentei o início dessa mensagem, né, na questão anterior, mas é muito interessante o que ela fala aqui, né? Eu nem entraria, assim, eu acho que o Breno é melhor que eu nisso, na questão dos dados científicos aí, mas a gente vê como esqueci quem foi que colocou, você colocou aí agora a mensagem dela. Dalva. Foi a Dalva, né? É. Adiantou para a gente. Como que a Joana, lá atrás, eu não tenho certeza... Flávia Gabriel. Adiantou para a gente, né, aí, em alguns anos, toda essa questão que a gente vivencia e como é sério isso, né, como a gente precisa realmente parar e refletir sobre essas coisas, né, sobre a questão da camada de ozônio. Aí alguém trouxe aí também, né, a indústria pecuária é que das mais polui, né, a atmosfera, que mais aqui, ó. Agora é a Dalva, assim. Segundo dados do IPCC, a pecuária é a principal agravadora do aquecimento global, até mais responsáveis pela devastação ambiental do que todos os meios de transporte do planeta juntos. Nossa informação... Não, mais que os meios de transporte, mais que o próprio lixo humano que é gerado, mais que as indústrias mineradoras, né? Mais que tudo a pecuária, né? Tem uma porcentagem, não sei se o Breno tem esses índices, né? Mas tem as porcentagens, se eu não me engano, a pecuária sozinha é 30 e tantos %, né, de impacto ambiental, só a pecuária traz. Todo o resto, né, a aviação, os carros, as indústrias automotivas e de todos os tipos, né, todo
o resto então é mais de um terço, basicamente, né? Não tem muito, até onde eu fui, um pouquinho, mas assim, não tem muito consenso ainda. Ainda não está fechado. Então, falar de um número específico ainda não é muito fechado. E uma coisa que complica essa história é aquilo que eu falei. Como tem muito interesse econômico por trás, você pode estar distorcendo essa patrocina um estudo informação, aqui para dar uma bagunçada, entendeu? Então ainda não assentou, assim, mas que é enorme, que é uma das maiores causas das mudanças climáticas, assim, é a queima de combustíveis fósseis. Tem muita queima de carvão no planeta ainda, né? Que absurdo. E aí tem a ver com o nosso consumo exagerado, porque você precisa de energia a mais, por quê? Porque nós estamos gastando a mais, né? E tem a emissão de CO2 dos animais, da plantação de soja, do transporte, né, de tudo. E o gás metano dos animais também, que é bastante nocivo, né? Tem esses dois pontos. Bem. E você quer falar mais uma coisa? Que eu ia ler mais eu já vi uma relação que foi feita, eu fiquei assustada. 1 quilo de carne, o quanto é emitido, uma comparação com a emissão de gases, desses gases, a um carro, a poluição de carro. E assim, eram poucos quilômetros que o carro andava, que era referente a 1 quilo daquela carne. Quer dizer, isso era uma coisa absurda, meu Deus. Então, 1 quilo de carne que a gente compra no supermercado, digamos assim, né, as pessoas que consomem, é a poluição de quilômetros de um água carro também, né? andando. O quanto de água que foi para a plantação da soja, que vai para Foi, alimentar o que animal, e mais alimenta para o o animal animal. beber. Se você pensar um boi, ele tem quantos ali? 500 quilos, né? 700 quilos. Ele bebe, porque ele é um ruminante, então ele precisa de muita água para conseguir fazer o processo digestivo dele. Então, ele bebe água assim 20 vezes mais que um ser humano. E tem mais boi no Brasil hoje do que gente, do que ser humano. Então você vê. Então a quantidade de água que você tem que disponibilizar é gigantesca. E de pasto. Então, os números são muito grandes. Uma coisa que fica clara para a gente é assim: tudo bem, então eu me conscientizei, né? Tá acontecendo mesmo, eu saí da negação. Então, o que eu posso fazer individualmente para contribuir? Né? Uma das coisas que tem maior impacto é você parar de consumir animais. Porque eu vou ter que parar de me transportar. Eu posso até, se possível, andar de bike. Eu ando de bike, mas é que para mim é conveniente aqui. Mas eu posso usar transporte público, que é uma outra maneira também de diminuir o consumo, a emissão do meu carro, né? Mas você tem limites nisso, né? Você tem que cuidar de si, você tem que cuidar da sua família e tudo. Então, a maior contribuição individual fica nisso. Se você se abstém de consumir animais, você dá uma contribuição, tem aquela coisa da pegada de carbono, tá cheio de site hoje em dia, coloca no Google como ver qual é a minha pegada de carbono, que é o tanto de CO2 que você, com o seu consumo, com seus hábitos, está contribuindo para o planeta. Se você coloca carne e tira carne, é enorme, assim. E vegano ainda dá mais um porcentinho ali de bônus para você, né? Olha, o Daniel Rosa, bom dia, Daniel de Goiás, com seus eflúvios salutares, ele fala assim, ó, é muito perceptível o quanto os irmãos europeus são proativos em defesa das condições ambientais que a poluição traz com os combustíveis, o desmatamento, o gás metanol do gado, e no Brasil ainda se é um tanto tímido esse movimento de controle capitalista de consumo em função do lucro, conivente do poder com os latifundiários, sem retribuir o bem-estar ecológico, com efeitos prejudiciais. Quer comentar essa mensagem dele, dessa diferença de postura, né? Que tem na Europa, um movimento muito, né, bem mais forte do que no Brasil. A gente aqui não vê realmente movimento. Um pouco de consequência né? de nível de escolaridade, né? O Brasil, a gente ainda está cuidando do... a gente já está cuidando da sobrevivência muito, né? Então, quando você está num modo de cuidar da sua sobrevivência, você ainda não tem acesso a tanta informação, né? O movimento vegano, ele tem braços assim que vão, se chama de veganismo popular, né? Que é muito bonito, que ele vai, porque a pessoa ainda tem às vezes essa coisa de que, poxa, eu vou ascender socialmente, eu quero consumir carne, então
é chegar na base ali, mostrar que, na verdade, isso não é sinal de status, de ascensão social. Então, tem trabalhos muito bonitos, mas ainda realmente, em termos de avanço, e a população do Brasil é muito grande também, né? Então, muitas vezes, a gente acaba importando esses movimentos e vamos importar o que for bom também, vamos... Eu sei de iniciativas aqui de fair play, né, que é aquela maneira de comercializar mais justa, né? Então, a maneira como você, pelo menos como vai comprar de empresas que trabalham de uma maneira mais ética, que tem um certo respeito com o animal, né? Que é um caminho, não é o ideal, mas é um caminho, né? Então tem um selinho e tal, mas realmente eu escuto mais isso no exterior, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Tem muito uma coisa também que em inglês chama greenwashing, que é uma lavagem verde. Que o capitalismo ele é bem espertinho. Você dá um cheque, ele vem... Tchuf. Então tem muito essa compra desses selos. No filme mais recente, Seaspiracy, que mostra toda a questão dos oceanos, fala disso também, que tem muita gente comprando o atum. Você compra aquela latinha de atum com selinho. Sustentável. Sim. E muitas vezes não tem fiscalização. Você paga para botar aquele selinho no seu produto, mas não tem alguém certificando. Você acredita na palavra só da empresa que pagou. A empresa que se certifica. Ela mesma. Tem muito disso. E é mais ou menos o que Flávia está trazendo aqui. Ó. Ela diz, infelizmente, criou-se na mente do brasileiro que é bom sermos o país do agro. No entanto, as pessoas não sabem que o agro quase não gera empregos, pois as atividades são mecanizadas, além de não pagar muitos impostos. Então, a gente fica se enganando. É a questão do selinho do fair play, do greenwash, né? A gente fica se enganando. A gente vê realmente muita divulgação sobre o agro, mas não é uma atividade ética, né? Correta. É como os selos das galinhas, né? Também tem, né? De certificado de humanidade ali, né? Na criação de galinhas livres e tudo mais. E a gente sabe que no final de tudo elas são abatidas do mesmo jeito, né? Elas têm a sua vida encurtada do mesmo jeito. Então são mecanismos, infelizmente, que vão sendo colocados se aproveitando de um movimento que é real, que é sincero, que é a preocupação das pessoas com o bem-estar animal, e aí, muitas vezes elas acabam sendo enganadas mesmo por esse tipo de prática da indústria, né? E só para comentar a questão anterior, é interessante, assim, porque no Brasil a gente tem uma questão, como o Breno falou, que acaba sendo atropelada pela urgência da sobrevivência, né? Então, uma pessoa, às vezes, ela não vai parar para refletir assim, como assim, né? Eu vou parar agora para falar da minha alimentação, se é ético ou não comer carne, se eu estou desempregado, né? E minha família está morrendo de fome, né? Então, são questões, assim, que... Não vou dizer que é impossível, porque tem, né? Como o Breno falou, o veganismo popular, que acessa pessoas com condições econômicas mais simples, mas realmente tem muita pessoa que não quer parar para refletir sobre si própria e sobre questões que envolvem a vida, né, no planeta, por questões mais urgentes que ela enxerga na vida dela, né? Enquanto que na Europa as questões sociais, não na Europa inteira, né, mas a grande maioria da Europa, as questões sociais são bem resolvidas, Já então as foram pessoas têm superadas. tempo, né, para, vamos dizer assim, para aprofundar a questão intelectual e refletir sobre essas coisas. Exato. Aqui a gente partindo do princípio que tem até um problema com a internet, né, que a internet agora pela ONU é considerada um item, né, que você deve ter o direito à internet. Então, muitos não têm acesso, né, que seria um meio muito fácil de você encontrar essas informações, né, que até para a gente que vive na internet a gente não vê muito assim, porque tem os interesses comerciais, a gente não vê muito divulgado, a gente tem que buscar, tem que procurar, ir atrás, né? Vamos ver o que você está dizendo aqui, ó. Ia falar? Alguém ia falar? Lê a Cassie, aí depois eu vou ler um trechinho bem legal. Beleza. Ó, o agro também não alimenta a população, porque cerca de 70% do que realmente vem para o nosso prato é da agricultura familiar, que não recebe quase nada de incentivo fiscal, como recebe as grandes empresas. A soberania alimentar seria garantida com os agricultores e agricultura, com as agroflorestas e agricultura familiar, porque o agro, além de não se preocupar
com o meio ambiente, também não se preocupa com estarmos de volta no mapa da fome. Pode comentar. Olha a gatinha aí participando. Ela tem olho azul, é? Ah, não, é que tá dando reflexo. Olha. Deixa ela aí. É interesse dela. Eu queria fechar com um parágrafo lindo, assim, que desses grupos que estão ali atuando junto à ONU e tudo mais, e para mostrar como todas as causas humanas, sociais, do planeta estão interligadas. Olha o que eles disseram. A outra coisa que ficou mais clara do que nunca: a justiça climática e ambiental não pode ser alcançada enquanto continuarmos a ignorar e desviar o olhar das injustiças sociais e raciais e da opressão que formaram as bases do nosso mundo moderno. A luta por justiça e equidade é universal. Seja a luta pela justiça social, racial, climática ou ambiental, igualdade de gênero, democracia, direitos humanos e dos povos indígenas, LGBTQ e animais, liberdade de expressão e imprensa, ou a luta por um sistema de suporte de vida equilibrada com bem-estar e funcional. Se não tivermos igualdade, não teremos nada. Não precisamos escolher e nos dividir sobre qual crise ou questão devemos priorizar, porque tudo está interconectado. E que é mais espiritismo que isso? Né, de caridade sem fronteira, de amor incondicional. Então você vê como todas as causas estão absolutamente interconectadas. É o que Ju está trazendo aqui, ó. Mas, turma, a questão dos refugiados na Europa está muito séria. Muita xenofobia e quase nenhum apoio público. As questões sociais mundiais estão bem complicadas, realmente. Né? E Flávia está lembrando aqui que na lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho, né, a maioria é de agronegócio. Olha aí, o negócio vai se estrangular, né? Eu queria trazer o último parágrafo dessa mensagem de Joana, para a gente falar um pouquinho sobre ela, porque ela diz assim, ó: a vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, sem que disso decorram consequências imprevisíveis para os seus infratores. Quando ela falou manipulada, me remeteu assim ao fluido cósmico universal mesmo, porque nós somos co-criadores. Nós estamos no pensamento de Deus, e o que é co-criar, o que é pensar, se não tirar um pouquinho desse fluido cósmico, onde a gente está mergulhado, que está disponível, e manipular, né? E formar algo da cor, inclusive, da forma, né? da tamanho, da peso, é a gente fazer isso. Então, a gente caminha nesse sentido num processo contrário ao de Deus. Porque se ele cria, né, o tempo todo, inclusive, e ele cria, né, constantemente, Deus cria constantemente animais, árvores, plantas, a gente pega essa mesma energia no fluido cósmico universal para ir fazendo o contrário, para ir destruindo. Então, assim, a gente está indo contra as leis de Deus, né? A gente chegando agora realmente na questão ética e moral, né, do ponto de vista cristão, realmente, de estar, como colocou aqui, infratores, como está desrespeitando essas leis naturais. Porque lei natural e lei divina é a mesma coisa, né? Chamou a atenção de vocês isso também? Por esse ponto de vista, assim, essa responsabilidade nós como filhos de Deus, né, que fazemos parte desse ecossistema que ele criou, né, destruindo o nosso próprio ecossistema. Me chama muita atenção também esse parágrafo. É interessante a gente falar sobre essa ética divina, né, sobre essa lei, vamos dizer assim, que regula todos os fenômenos da vida, né, nos mais diferentes níveis. E como ela fala aqui, né, ela não pode ser manipulada, essa ética. Você não pode, como você falou, né, ir no sentido contrário a essa ética, a essa lei, e na contramão dessa lei, sem que disso ocorra consequências imprevisíveis para os infratores. Porque realmente a gente não tem como mensurar
o quão grande ou não vão ser essas consequências. E aí eu trouxe uma questão aqui do Livro dos Espíritos, está lá na parte 3 das leis morais, que é dentro da lei de destruição, que é a 735, que fala assim: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Então, a gente está falando sobre isso. A gente está falando, né? O Breno trouxe um pouquinho ali as questões do IPCC, né, o pessoal foi comentando aí. Então, a gente está falando de uma destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança. A gente está falando de uma destruição que está indo para o lado, como a própria Joana fala, da ganância, né? Do desnecessário, realmente, em prol da riqueza, em prol de um pretenso bem-estar de poucas pessoas, né? E da destruição de muitos seres vivos, aí, inclusive humanos. Então, a resposta dos espíritos é muito interessante, porque eles começam falando assim: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades, enquanto o homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então, essa questão traduz, no nosso entender, exatamente o que a Joana está querendo dizer ali. Né? Ou seja, nós estamos destruindo o planeta, né, os seres que aqui vivem, de uma forma que não haveria necessidade que assim fosse, né? E teremos que prestar as contas desse abuso da liberdade, desse abuso dessa ética de vida. E aí, como que isso vai ser? Ninguém sabe, ninguém tem como prever. Então, quanto antes a gente puder, vamos dizer assim, paralisar esse abuso e reconstruir aquela parte que foi abusada, menor vai ser essa reação imprevisível que vai vir para nós. É interessante porque, assim, a destruição que ocorre, geológica, vulcão, essas catástrofes, assim, elas são naturais. Elas não têm interferência da gente, né? Então, elas são uma transformação, na realidade. É uma transformação e uma maneira de empurrar, né, para o avanço, para a evolução. Então, mas, assim, a partir do momento que tem a interferência humana, desenfreada, né, como ela traz aí, é que aí a gente está infringindo realmente essa lei, né? Acho que Breno vai querer comentar também. Depois a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que Flávia Gabriotti trouxe aqui também. Esse trechinho, né? Ela começa falando que a vida tem que ser trabalhada na ética divina, que não pode ser manipulada. Então, a vida não pode ser manipulada, né? E aí me remeteu ao que ela também traz lá na frente, por exemplo, você ficar usando hormônios. Talvez nessa época ainda era legal e era praxe usar muito hormônio para você engordar e fazer crescer os animais mais rápido, para que então você possa vendê-los, matá-los e vendê-los e lucrar mais. Hoje em dia já é proibido se usar hormônio. Então, assim, dentro de um certo controle não está usando, mas se usa muito antibiótico, por exemplo. E esse capítulo dessa referência chama engenharia genética, né? Então, é com muito orgulho que as ciências humanas dizem assim, nós estamos melhorando os animais. Mas melhorando para quem, cara pálida? Né? Melhorando para ser mais comercializados mais rápido. Então, uma galinha cresce muito rápido. Só que isso, na ética divina, que é a ética do amor, do respeito, da compaixão absoluta, você não está melhorando a condição de vida desse animal, porque no que ele cresce muito rápido, o próprio coraçãozinho dele não aguenta bombear o sangue para atender aquele corpão inteiro, as perninhas não desenvolvem proporcionalmente, a perninha quebra muitas vezes, então você vai naqueles galpões gigantescos onde criam aqueles animais em condições assim
luz o tempo todo, porque você está maximizando o lucro, né? Então não está dentro da ética divina hoje essas práticas que são práticas padrão. Eu gosto sempre de falar, são práticas padrão da indústria. Não é que, então eu vou escolher um ali, vou escolher outro ali. Muda um pouquinho, dá uma diferençazinha, mas está dentro das práticas padrão. Então, está fora da ética divina que Joana está dizendo, que o Livro dos Espíritos vai dizer. Está tudo muito interconectado, né? E aí, falando só uma última coisinha, dentro daquela coisa de a gente expandir o nosso olhar, que a gente falou lá no comecinho, né, de passar a ver coisas que a gente não via, foi com muita surpresa que acho que foi o ano passado, ano retrasado, eu acho que foi o Rafael trouxe um trecho do há 2000 anos. Imagina um livro há 2000 anos, quase todos nós lemos ele, né? Eu li ele há muitos e muitos anos. Só que eu não tinha visto esse trecho, que é mais para o finalzinho. É Jesus, Emmanuel está relatando uma fala de Jesus. E aí o Jesus está ali naquela conferência, chamando os espíritos ali, e ele diz assim, olha, exausto de receber, isso há 2000 anos, está lá no há 2000 anos, foi lá procurar. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor, que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários, ó Jerusalém, Jerusalém. Então esse é um trechinho. Tem mais um outro? Vou ler na última parte, para não ficar só o pessimismo. Só. Aí eu leio depois esse último, para ficar um tom mais light. Mas Jesus dizendo, filhos meus, olha. Isso, o lamento por Jerusalém, né? Nossa, olha, eu lamento pela terra toda. E, na verdade, quando se falava Israel, estava falando de todos os povos, né? Quando a gente, no sentido bíblico, a gente lê Israel, lê todos os povos. Flávia traz o seguinte, ó, ela lembrou, né? Falando em leis de Deus, infringir, ela lembrou do capítulo Sede Perfeitos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o 17. Enfim, vamos lá. Aí ela diz assim, capítulo 17, isso mesmo. Não é 17, né? Isso. Obrigada, amor. Finalmente, o homem de bem, fala do homem de bem, respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem o seu. Olha aí, tá vendo que, assim, esse próximo, quem é esse próximo, esse outro que a gente trouxe, né? Amar ao próximo como a si mesmo. É tudo, é a natureza, são os animais, né? Tudo que diz respeito, que está integrado com a gente, né? Muito bom, obrigada, Flávia. Fala, Breno, você ia trazer alguma coisa, né? Não, aí lê a última referência, e aí nos comentários da última eu falo. Então vamos lá, vamos ler a última, gente. A última, olha, está no Homem Integral, de Joana, né? Esse sim faz parte da série psicológica, aqueles 16 livros que ela traz pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela diz assim, a benfeitora: a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bem, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e sustenta, dá vida e a mantém. Que coisa mais linda, né? E parece que a gente estava adivinhando que ia para essa mensagem, porque a gente estava aqui, ó, nas reflexões que dão uma ambiência, né? Para essas próximas agora que ela traz. Quem quer falar? Quer ficar para o final, Breno? Deixa eu ler o finalzinho. Tá quer bom. falar, Felipe? Felipe. Vamos lá. É interessante, né, o que ela traz aqui nessa primeira linha,
quando ela fala que a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre, se conscientiza. E aí, fazendo até um link com a questão anterior que a gente estava falando aqui sobre, né, a ética divina, as leis de causa e efeito, é interessante como que essas pessoas, por exemplo, né, que destroem num nível macro, né, porque eu acho que de alguma maneira todos nós impactamos na natureza de alguma forma, né? Mas essas grandes indústrias, elas impactam numa escala macro, né? E às vezes elas se acham muito livres quando elas estão comprando os governos, quando elas estão manipulando as mídias, né, como a gente falou aqui. Mas no fundo, elas não têm a liberdade, elas não possuem essa liberdade, porque existe essa ética divina que regula todos os movimentos da nossa vida moral, né, da vida física, da vida biológica, né, regula os movimentos de todas as coisas. E aí, essa pretensa liberdade, ou essa pseudo-liberdade, ela vai se contrair, vamos dizer assim, em níveis cada vez menores de liberdade. Né? Então, a gente pode trazer isso numa escala menor, né? Mas por exemplo, aquela pessoa que, de alguma maneira, ela é assassina, né, numa vida, e pode acontecer, né, isso não é uma regra, mas pode acontecer de ela tanto matar numa vida, que na outra ela vem com a vida, vamos dizer assim, paralisada por algum motivo, né? Pode ser uma questão financeira que nunca dá certo, pode ser mesmo uma questão física, né, de falta de movimento físico ali, uma deficiência física que não permita que ela se mova com toda a sua liberdade, né? Enfim, isso acontece nessa escala também maior, né? Então, essas empresas, essas indústrias, as pessoas por trás dela, elas vão sofrer consequências ali que vão retirar a liberdade que talvez elas possuam hoje, que não foi bem usada, né? Então, a liberdade real é aquela que vai em direção à lei de Deus, porque ali sim a gente conquista valores sólidos que nos dão a liberdade de fazer o que a gente bem entende dentro da lei divina. Tá aí o Cristo como um exemplo maior, né? O maior seguidor da lei de Deus que a gente já teve no planeta, e olha as maravilhas que ele fazia, né? Conseguia curar pessoas, conseguia transformar uma coisa em outra, né? Água em vinho, conseguia andar sobre as águas, né? Enfim, coisas assim que para muitos entra até na esfera do milagre, né? Kardec deixa claro que está tudo dentro da lei natural, né? Ele sempre fala isso lá na Gênesis, capítulo 13, ele fala bem isso, a gente tem estudado isso por aqui, né? Então, isso é a verdadeira liberdade, né? Só que a gente ainda ignora um pouco esse fato de o que seja liberdade de fato, né? Então, se autoconhecer, se autodescobrir e agir dentro dos valores éticos, morais que a lei de Deus prescreve para nós, essa sim é a verdadeira liberdade. E fazer o que a gente faz, né? Maltratar a natureza, os seres humanos e a nós próprios, como ela fala ali, não corrobora para essa liberdade. Pelo contrário, corrobora para que a gente tenha cada vez menos liberdade dentro das nossas escolhas, porque as leis de causa e efeito vão reagir sobre nós, né? Que a liberdade, ela está proporcional à responsabilidade, né? Então, até, se eu não me engano, na própria codificação, dá esse exemplo do adolescente. A gente vai dando a liberdade de acordo com a responsabilidade, dá a chave de casa, porque chega no horário, a gente vai soltando, né? Então, se não usa bem, a gente vai perdendo essa liberdade. E é tão interessante, realmente, quando você traz o que é liberdade. Não é fazer o que quer, né? Porque quando a gente faz o que quer de uma maneira irresponsável, a gente, na realidade, está escravo. A gente não está liberto, né? Escravo de interesse, de egoísmo, de vícios, de paixões, da irresponsabilidade, né? Mas a gente tem liberdade realmente quando a gente já está livre de tudo isso que nos rouba a atenção para o que é espiritual, né? No material. E aí a gente faz as boas escolhas. A Tanira Azevedo, ela está falando aqui de vocês estão vendo, uma campanha kardecista, ela está dizendo, né, e ela está trazendo aqui, lá do grupo de estudos Ramatiz, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, então ela está só chamando a atenção aqui, ela colocou um link para quem quiser ler, né, se interessar, conhecer,
a campanha. O recado está dado, viu, Tânia? Parece muito interessante mesmo, vamos dar uma olhada. Não é? Vamos dar uma olhada, exatamente. Vocês não conhecem, né? Ainda. Não. A gente vai conhecer, pronto, exatamente. Então fica o convite para todos, né? Ela está fazendo um convite aqui. Obrigada. E falando só um pouquinho mais sobre essa questão da liberdade, né? Pode parecer num primeiro momento que nós estamos sendo constrangidos por Deus, né? Deus nos força a fazer o que Ele quer, mas na verdade, numa outra visão, uma outra perspectiva, também eu sempre gosto de puxar a fala para a questão psicológica e tudo. Nós, principalmente nós espíritas, né, espiritualistas, nós acreditamos que, em essência, basicamente existem, você estudando, analisando, tem duas visões de ser humano, assim, que nos divide um pouquinho ainda. Tem uma corrente que acredita que o homem é intrinsecamente mau. Então ele tem que ser constrangido, ele tem que ser punido, ele tem que ser disciplinado para que ele faça o bem. E tem uma outra corrente, que aí está mais em alinhamento com o espiritismo e com outras coisas espiritualistas, é que nós somos intrinsecamente bons, divinos na nossa essência. Né? Feitos à imagem e semelhança de Deus, então divinos também, potencial divino muito, muito grande. Então, na verdade, enquanto nós não fomos descascando essas camadas e nos autoconhecendo, é nesse sentido que nós não estamos sendo livres, porque nós não estamos em contato com o nosso centro mais puro e mais divino. Então, ser livre de fato é estar acessando o que em nós é divino, o que de nós é bom. Não é porque nós somos obrigados a ser bons, ou não, porque essa é a nossa essência. Isso é o que nos conecta conosco mesmo. Nós vivemos em plenitude, né, dá um senso de... Isso a gente experimenta em micro-experiências na nossa vida quando a gente está mais leve, a gente está, né, com bons pensamentos, boas atitudes. Como a gente fica mais... Por quê? Porque a gente está muito mais pleno de vida, essa vida que é o nosso centro. E essa questão tá se falando muito agora, esses grupos de antivacina, não, eu sou livre para decidir o que eu faço com o meu corpo, mas eles estão simplesmente esquecendo da outra metade, que é a responsabilidade. E a minha responsabilidade com o coletivo, né? E o tanto de impacto que essa minha escolha individual, egoísta, não vai fazer na humanidade com tanta morte, né? Então é pensar que a liberdade ela caminha lado a lado com a responsabilidade, né? Sem uma, a outra fica capenga e degenera e nos priva da nossa essência divina, que é da onde vem a verdadeira liberdade, né? Então é mais ou menos por aí. Muito bom. Meninos, a última estrofe, o último parágrafo dessa mensagem, olha como ela começa. A liberdade começa no pensamento. Me chamou muita atenção esse final aí, esse desfecho, né? Aí eu queria passar para vocês comentarem, né? Nós estamos às 10h19, nós temos 11 minutinhos aí para fazer esses comentários, para a gente encerrar, né? Deixa eu ver o que é que Dalva está trazendo aqui. Não nos cabe mais andar na contramão dos tempos, da liberdade e dos paradigmas da crueldade, herdados pela barbárie e pelo ódio aos inocentes. E isso inclui os nossos animais, os nossos irmãos animais. Isso, muito bom. Obrigada, Dalva, pela contribuição, né? O que é que vocês têm, meninos, a falar sobre isso? A liberdade começa no pensamento. Deixa eu só, antes de entrar nesse último parágrafo, comentar uma coisa que o Breno falou, Cris. À vontade. Dentro ainda das leis morais, na lei de justiça, amor e caridade, é uma questão muito interessante, né? Corrobora com isso que o Breno falou de o meu direito termina quando começa o do outro, né? E aí eles perguntado aos espíritos na questão 875, assim, como se pode definir a justiça? E aí os espíritos vão responder, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Né? E é interessante a gente sempre, acho que isso é uma conscientização que o MOVE me trouxe e que eu acho que seria interessante para que todos também tivessem. Sempre que falar outros, demais, próximo,
né, que a gente estenda essa consideração para todos os seres da natureza e não fique só nos seres humanos, como até então a gente sempre ficou, né? Eu mesmo sempre entendi dessa forma, né? Tá falando próximo é ser humano, né? Os outros seres não tem nada a ver com isso. E aí aquela coisa da cegueira que a gente estava falando lá no início. E aí quando a gente abre um pouco a visão, a gente vê que esse demais, esse outro, esse próximo, são todos os seres, porque afinal somos todos irmãos, né? Só estamos em níveis espirituais diferentes, mas somos todos irmãos, filhos de um único Pai, que é Deus. E aí na 876 ele fala, a outra pergunta assim, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí os espíritos vão responder, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que queira para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. E aí eu entro nesse parágrafo, né, final, onde ela fala que a liberdade começa no pensamento, na forma dessa aspiração do bom, do belo, do ideal, né? Porque a gente pode pensar, refletir sobre isso. Será que se eu fosse uma árvore, por exemplo, eu gostaria de ser cortada e morrer naquele instante? Será que se eu fosse... E aí a gente está no nível do pensamento, né? A gente está no nível das reflexões. Será que se eu fosse um animal, eu gostaria né, como o Breno falou, receber hormônios, crescer de uma forma que não é natural e morrer muito cedo? Então, essa é a regra de ouro da vida, se colocar no lugar do outro, né? Essa empatia. Então, se a gente pensar dessa forma, eu tenho certeza que esse mundo que ela fala aqui, né, Joana, essa liberdade que começa com a inspiração do bom, do bem, do belo, e que fomenta tudo, que sustenta tudo, que mantém tudo, vai como que plasmar, vamos dizer assim, né, um mundo novo, um mundo mais justo, dessa justiça aqui que a gente está falando, né? Não a justiça humana, mas a justiça de Deus para todos os seres que vivem aqui, o que vai melhorar a qualidade de vida para todos, inclusive para nós próprios, né? Se a gente pensa tanto em si assim, se a gente é tão egoísta, né? A gente devia, no mínimo, fazer essas reflexões de melhorando a vida dos outros, também melhoramos a nossa própria vida. Piorando a vida dos outros, também pioramos a nossa própria vida. Então, essas reflexões com certeza nos levam a uma liberdade maior de pensamento e de conduta prática na vida. Breno. Aí eu queria então só, o Felipe cobriu essa parte, né? Muito bem. Aí eu queria só terminar nesse trecho lá há 2000 anos, que eu li a parte que Jesus dá esse alerta e está descrevendo basicamente o que a ciência está nos dizendo hoje, os cataclismos que virão. Aí ele conclui assim, ele diz assim, mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando, com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. Então ele, basicamente, ele termina com uma nota um pouquinho mais leve, né, para a gente, que ainda que venham, né, as consequências graves do nosso comportamento de iniquidade, impiedade, que nós tenhamos essa fé e essa esperança que ele está nos vigiando, está nos controlando, e façamos a nossa parte desde já, né, para já contribuir nesse trabalho do Cristo.
Nossa, tão lindo isso, né? Dalva, o que aquela Dalva está falando? A felicidade não é uma aquisição daqueles que infligem o sofrimento aos irmãos, e isso inclui os nossos queridos animais. Isso, exatamente. Quando ele fala aí nesse texto, né, de Jesus, Deus não quer que a sua criação, e aí a gente, nesse pensamento que a gente está fazendo, né, um esforço agora para sempre ampliar, a criação é tudo, Deus não quer o fim da criação, como ele não quer a morte do pecador, mas do pecado, né? Então, Jesus traz uma fala aí tão consoladora, como sempre, né, dizendo que não é por conta disso também que tudo vai ser perdido, porque vai ser restabelecido novamente. Agora, ficou muito claro aí nessa mensagem que antes de haver esse restabelecimento, desse aproveitamento, né, do que for possível, do que ficar, vai haver, sim, uma seleção. Né? A gente está num tempo... Aí eu liguei na hora ao mundo de regeneração, a essa fase de transição que a gente está, né, em que vai ser necessária essa seleção natural, né? O planeta também precisa respirar, precisa sair dessa UTI que ele está, para a gente poder seguir, aí sim, a partir disso, está claro aí na mensagem, no finalzinho, a partir daí a gente realmente progredir, quer dizer, enquanto a gente está nessa situação, a gente está impedindo o progresso, o nosso próprio progresso do ser espiritual, né? Então, gente, Dalva, lindo programa, muito obrigado, né? O pessoal aqui, a Tanira Azevedo, tá, né? Muitas pessoas estão se conscientizando da necessidade de mudar atitudes, hábitos, que respeitemos os nossos irmãos de jornada, os animais, e que paremos de pedir carnes e embutidos e matá-los para comer, abrir gaiolas, soltar pássaros, né? Adotar e castrar cães e gatos, abolir zoológico, não incentivar vaquejadas, nem circos, nem rodeios. A humanidade vive tempos terríveis e precisa mudar seus hábitos perante os animais, nossos irmãos de evolução, urgente, perante os animais, perante a floresta, as árvores, né? A tudo que é a criação de Deus, como traz aí nessa mensagem linda. Que bom que você trouxe a Caminho da Luz, né? E traz uma esperança, há 2000 anos. Desculpa, não há 2000 anos. Finalzinho de há 2000 anos. Isso, exatamente. Livro lindo, né? Lindo demais, nossa. Então, é isso, gente. Olha, nós chegamos ao final aqui, né? E a gente quer agradecer a participação de todos que vão ajudando a gente aqui nessa construção do pensamento, né? Trazendo outras reflexões. Especial agradecimento à turminha do MOVE, ao Breno, ao Felipe, né? Que estão aqui hoje representando o MOVE. Semana que vem, olha, o que é que a gente vai ter aqui? É o episódio 3. Eu disse errado no início, eu disse que esse era o episódio 3, esse é o episódio 2 da segunda temporada, pela Terra, né? Semana que vem é o episódio 3, agora, e é Jesus, o sublime ecólogo. Nossa, vai ser lindo demais, né? O Breno já deu um spoiler aí, uma canjinha, trazendo o Cristo, essa fala do Cristo, né? Gratidão também, Cláudia, Flávia, nossa amiga Tanira, Dalva, né? Todos que estavam aqui conosco, gente, tantos nomes, esquece, o pessoal do MOVE que fica aqui ajudando, né? Muito obrigada. Tenha uma excelente semana, fique com Deus, e domingo a gente está aqui novamente, aguardando vocês para a gente continuar essa reflexão e continuar esse pequeno movimento que a RAI TV, a Rede Amiga Espírita, né, nos possibilitou através desse espaço aqui, para a gente todo domingo estar refletindo sobre essas questões emergenciais, né? Não são mais urgentes. Então, um beijo, um grande abraço. Gratidão pela companhia. Ai, obrigada. Um excelente final de semana para todos nós. Beijo, gente. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.
Tchau.